Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar então? Então vamos aquietar um tanto mais os nossos pensamentos. Traga na tua mente, busca, te esforça a figura do nosso Mestre, o amor de nossas vidas. Ele é responsável por esse encontro, por aqui estarmos, buscando o consolo, o alívio, a fortaleza, que é beber dessa fonte pura. Obrigada, amor querido, por mais um domingo, por mais uma oportunidade de estarmos estudando o Teu Evangelho, Senhor. Evangelho esse que nos dá força, nos dá coragem, desperta em nós a fé, ajuda-nos a enxergar a vida com outros olhos, ajuda-nos a colocar leveza nas dificuldades da vida. Nós te agradecemos, amor amado. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão e que são responsáveis por essa atividade, aos anjos da guarda, aos amigos espirituais familiares que estão em cada lar nesse momento, assistindo conosco, nos inspirando. Nós nunca estamos sozinhos. Que a tua paz possa nos envolver, em que mais uma vez iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho em torno do amor. Que os bons espíritos nos inspirem e que o nosso coração, Senhor, essa terra possa ser preparada para a semente que será jogada essa noite. Que a tua paz nos envolva, divino amigo, hoje e sempre, que assim seja. Agora vamos para o Evangelho. Nós estamos estudando sobre o amor, a lei do amor. E finalizamos a fala de Lázaro. Vamos iniciar o item 9, que é Fénelon. E essa mensagem foi em Bordeaux, 1861. Quem foi Fénelon? Vamos primeiro saber quem foi Fénelon. François Fénelon nasceu em 1651, desencarnou em 1715. Foi teólogo católico, poeta, escritor francês. Suas ideias liberais sobre política e educação e do Estado, pertenceu à Academia de Letras também. Então, muito intelectual ele. Então, vamos ver o que o Sr. Fénelon nos traz, tá bom? Olha só. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, vamos entender bem isso aqui. João Evangelista, quando questionado sobre Deus, ele diz que Deus é amor. Quando o próprio João Evangelista está frente ao nosso Mestre Jesus, ele pergunta: nós podemos ver Deus? E ele diz assim: mas tu estás me vendo e não está vendo Deus? E aí a confusão, que o povo começou a achar que Jesus seria Deus. Mas Jesus está dizendo que a atitude dele se vê Deus. E a atitude do Cristo, do nosso Senhor Jesus, é a atitude do amor. Quando a gente pega ainda o Livro dos Espíritos, na questão número 1,
que ele vai falar sobre Deus, que ele diz que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele pergunta aqui na questão 12: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? Ele diz sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, à medida que o homem vai evoluindo, ele começa a entender, a compreender melhor Deus. Então, interessante que há uma pergunta que ele diz que o que nos falta é um sentido. É a questão número 10. Quando eles perguntam assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ele diz não. O homem não tem como compreender a natureza íntima de Deus. Por quê? Falta-lhe, para tanto, um sentido. Ele diz que nos falta um sentido para nós, como ele usa o termo aqui, compreender Deus. Então, João Evangelista diz: Deus é o amor. Jesus diz: tu estás me olhando e não está vendo Deus. E Jesus é a personificação do amor. Então, a gente começa a compreender que, à medida que o espírito vai evoluindo, o que caracteriza um espírito evoluído? A sua capacidade de amar. Um espírito superior, a gente observa muito isso, ele tem uma maior capacidade de amar. Tanto é que a gente vai ver nas obras de André Luiz, que retrata muito bem o mundo espiritual, os espíritos mais evoluídos são aqueles que mais trabalham, que menos repousam. Amar é sinônimo de cuidar. E para eu cuidar, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar trabalhando. Por isso Jesus falar é como se fosse uma espiral, sabe, gente? A coisa vai montando. Por isso que Jesus diz: o meu Pai trabalha, eu também trabalho incessantemente. Auxiliar o outro, cuidar do outro é um movimento de trabalho. E isso é sinônimo de amor. Toda vez que eu estou cuidando, eu estou amando. E cuidando, volto a repetir, sem nenhum interesse. Então, esse sentido nos falta. Nós ainda não desenvolvemos essa capacidade. Nós temos uma centelha, que é o texto. Nós temos uma centelha. A centelha é algo que vai desabrochar. Então, todos nós seres humanos, como somos filhos de Deus, dotados de razão, e já com essa centelha para ser desenvolvida. Os animais, eles são conduzidos pelo instinto que é dado por Deus. Instinto é algo que você não pensa, você faz. O instinto eu não elaboro, eu faço, eu realizo. É isso que a gente tem que entender. Então, o instinto é o filho no andar já. O instinto é o andar já. É Deus conduzindo. Como nós agora na condição de espírito, nós temos o instinto e vivemos a vida instintiva no nosso primórdio, no início. No início da nossa evolução, lá atrás, no homem da caverna, um homem de Neandertal. Ali nós éramos 100% instinto ainda, mas nós já tínhamos a capacidade, né, de desenvolver a razão. Nós sabemos cientificamente que os corpos mudaram e que a máquina cerebral também mudou. A nossa máquina cerebral de hoje não está de comum acordo com a máquina cerebral do homem de Neandertal. Até o formato da cabeça. Os braços eram mais alongados, caninos eram mais afiados. Então a gente vê um processo de evolução do corpo. E em nós, seres humanos, existe uma centelha. E é essa centelha que nós temos que desenvolver. Por isso Jesus nos falou: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Cuidai-vos uns dos outros, meus irmãos. É isso. Tudo é para a gente aprender isso. E amar não é cair coraçãozinho do céu. Amar é o ato de cuidar.
Quando você está preparando um almoço para a tua prole, isso é um ato de amor. Quando você está dando uma medicação a um ente querido, isso é um ato de amor. Quando você amamenta um filho, isso é um ato de amor. Só que, qual é o convite? É nós estendermos além do lar para fora do lar. Começarmos a enxergar o planeta como lar. Começarmos a enxergar a humanidade como nossa família. Esse é o convite que a gente reluta. O ponto principal, o ponto de origem é o lar. Se eu ainda não consigo me alinhar a cuidar de quem está debaixo do mesmo telhado que eu, do meu mesmo grupo sanguíneo, eu não estou pronto para amar a humanidade. Para onde eu for, eu vou levar essa encrenca comigo. Qualquer grupo que eu estiver inserido, eu vou arrumar problema com alguém. Por quê? Porque eu ainda não consegui resolver o problema lá na origem, que é a família. É por isso que nós temos que começar dentro do lar. Se eu consigo viver o evangelho dentro do lar, eu estou pronto para viver o evangelho no lar do mundo. Então, essa centelha, é aí que eu pareço com Deus. É aí que eu sou filha de Deus. É exatamente aí que será feita a imagem e a semelhança de Deus, nosso Pai. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na condição de espíritos nobres, mostrando que nós podemos chegar a sermos um Cristo. E o que caracteriza um Cristo? A sua capacidade de amar. Todos nós, seres humanos, temos necessidade de amar. Porque o amor alimenta a nossa alma. Então, nós precisamos urgentemente fazer esse movimento para desenvolver essa centelha. Carregamos essa necessidade, que é o que o senhor Fenelon vai falar aqui. Então, ele fala, o amor é de essência divina, a essência é divina. E todos vós, todos, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós o temos. Para ser desenvolvida. Foi por isso que nós nascemos na Terra. É por isso que nós temos a desigualdade social. É por isso que nós temos um forte fisicamente, um fraco fisicamente. Tudo na vida, Deus montou essa escola com todo o material pedagógico para que a gente possa desenvolver o amor. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, banal, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. O homem tem necessidade de amar, que é o que ele vai falar agora aqui. Agora, aonde você está depositando esse tesouro? Eu disse por um ser ou um objeto, continua Fenelon, um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes. A pessoa tem uma capacidade enorme de amar, necessidade de amar, necessidade de cuidar, cujos corações estão transbordando desse sentimento em relação a animais, plantas e até coisas materiais. Olha o que Fenelon fala no século XIX. Imagina se ele viesse hoje no século que nós estamos.
em que estão querendo humanizar animais. Eu não estou aqui falando que nós devemos maltratar animais. Nós só temos que entender que são animais. Essa necessidade, esse tesouro do amor, eu estou colocando isso aonde? Eu estou me iludindo com o quê? Isso está se tornando patológico. Isso não é normal. Nós precisamos amar. E esse tesouro que arde no teu coração, que tem necessidade de cuidar, pode ser direcionado a crianças, a idosos. Às vezes, nós tratamos um animal com tanto dengo, e o ser humano que está ao nosso lado, a gente dá patada. Isso não é normal. Isso é o ápice do adoecimento emocional. Então ele diz: indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes desse sentimento, e gastam aonde? Em relação a animais, plantas e até a coisas materiais. Espécies de misântropos. O que são misântropos? Pessoas que têm aversão aos seres humanos. Então há quem diga: eu prefiro bicho do que gente. Misântropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, porque isso é natural. Todos nós buscamos amar e ser amado. É uma necessidade, porque nós precisamos desenvolver o amor. Olha como ele pega pesado agora. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, e rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que cresce com a moralidade e a inteligência. Então, por mais que eu queira, eu não vou conseguir destruir esse germe que está dentro de nós. Esse germe, ele está aí, dado por Deus, e a missão é evoluir. E evoluir é desenvolver esse germe, que é a capacidade de amar. Cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis e vos ajuda a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Lindo esse final. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora esse germe está aí oprimido pelo egoísmo, torna-se esse germe a fonte de santas e doces virtudes. Todas as virtudes santas, tão legal de colocar santas e doces, é resultado desse germe, que constitui as afeições sinceras e duráveis, e vos ajuda a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. E a gente sabe disso. A gente olha para Chico Xavier, esse ser mais próximo, e a gente diz: Chico é amor. Por isso que ele é um espírito superior. A gente olha para a irmã Dulce. A irmã Dulce é amor. E o que ela fez?
Cuidou. O que Chico fez? Cuidou. O que nós estamos fazendo? Gastando nossa encarnação, tempo, até saúde, despendendo às vezes muito dinheiro. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas, ali, cuidadosas, né? Ai, a reencarnação, eu vou voltar com outras pessoas, eu vou ter que conviver com outras pessoas, né? Não é o meu clã familiar. Gente, é por isso que Jesus, quando estava na cruz, que olhou para João Evangelista, ao lado da sua mãezinha, e nosso Senhor Jesus disse assim: mãe, ela estava chorando. Era o filho crucificado. Mãe, eis aí teu filho. Mãe, cuida do João. Veja nele eu. Ele também é teu filho. Filho, olhando para o João, eis aí tua mãe. Cuide dela como você cuida da sua mãe. Isso é a família universal. É quando nós sairmos desse mundo egocêntrico e começarmos a olhar para as pessoas como irmãos, como irmãs, como filho, como filha. Não é só a nossa cria. Nós já nos preocupamos com a humanidade. Isso caracteriza um espírito superior. Ah, tia, mas é superior, nós não somos. Mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para começar a exercitar. E o exercício inicial é dentro do lar. É ali dentro do lar. Tia, não tem um problema nenhum dentro do lar, é tudo legal, então é hora de estender mais para fora. Se está resolvido dentro de casa, então agora vamos mais para fora. Agora é hora de acessar a humanidade. Se Deus te deu uma família tranquila, tudo harmônico, maravilha, você não arrumou encrenca, tá tudo legal dentro de casa, então ele tá te dizendo assim: o meu filho, minha filha, eu te dei tudo legal, só para você entender que você precisa agora ir lá fora, ver teus outros irmãos, porque dentro de casa você não tem problema. Ele diz ainda: então, pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Porque tem gente que se fecha. Jesus manda a gente, olha, angarieis amigo, angarieis amigo, angarieis amigos. Jesus não manda a gente restringir. Mas quantas vezes a gente se fecha naquele grupinho? Naquela turminha, naqueles amiguinhos? Vamos abrir. Afinal de contas, é uma humanidade. E todos são meus irmãos. Todos nós somos irmãos. Há um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Indiferentes. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Lembra, amar é cuidar. Então vamos dar um exemplo. Você está ali no serviço, sei lá, um serviço público, no mau humor, atendendo ali. De repente chega alguém que é alguém do teu coração, um amigo, pronto. Teu sorriso vem de orelha a orelha, você se movimenta, você faz, você ajuda, você faz, acontece, tá.
Agora pensa, quando esse ser atendente enxergar em todas as pessoas alguém do seu coração. Porque essa pessoa que está na tua frente, ela é muito amada por Deus. Porque essa pessoa é filha de Deus, como nós somos, e logo eu e essa pessoa somos irmãos perante Deus. Por isso a oração é Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso. Sabe aquela alegria que você sentiu em ter visto aquela pessoa do seu coração? Ai, fulana, que legal, Você vai, resolve, faz tudo, que você sentiu aquela alegria? Aquela alegria, ela te alimentou. Te liberou hormônios da alegria, caiu na tua corrente sanguínea. Os neurotransmissores funcionaram numa velocidade enorme. Te caiu uma sensação super agradável. Agora imagina quando nós conseguirmos tratar todas as pessoas com essa alegria. Nós viveremos o dia inteiro recebendo alimento espiritual e equilíbrio físico. Imagina os hormônios da alegria constantemente, porque você trabalha amando. E mais um outro ponto. Você está angariando um amigo. Você está angariando gratidão. Então, quando nós tratamos bem a uma pessoa, nós recebemos bênçãos. Então, essa é uma fé raciocinada. Nós estamos aqui entendendo por que amar, o significado, essa centelha, esse fogo sagrado que deve ser desenvolvido dentro de nós e só se desenvolve quando eu cuido do outro. É por isso que nós estamos aqui no Brasil. Aqui nós temos 1001 oportunidades de cuidar de alguém. Para onde você vira. E se nós estamos aqui, nesse Brasil brasileiro, é porque precisamos desse tanto de recurso para desenvolver aquilo que com certeza já deve estar bem atrasado em nós, que é essa centelha divina. Para finalizar só esse parágrafo, ele diz assim: pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Era o que estávamos comentando. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, a lei do amor. Por que matará? Gente, esse texto é muito bom. Ai, que delícia esse texto. Por que matará? Então vamos lá voltar. Se eu estou lá atendendo no meu mau humor, a primeira coisa, eu não quero ter trabalho. Eu quero ficar descansando. Isso é egoísmo. Eu vou parar aqui e na próxima semana a gente volta desse, porque nós, queremos esticar bem esse aqui. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada, porque Deus o quer. E a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. Deus nos criou e nós temos um destino, que é nos tornarmos um Cristo. É chegarmos a espírito puro. É lei, Deus quer. O máximo que eu posso fazer é retardar. E nesse processo de retardar, eu sofro. Um ser humano que cuida, que ama, tudo para ele tem um outro sentido, um outro peso que quase não é peso. Por isso que Jesus diz: suave é meu jugo, leve é meu fardo. Aqueles que decidem seguir verdadeiramente Jesus
Suave se torna o jugo, leve o fardo. As dificuldades vão estar. Vamos lembrar do Chico novamente, quando passou por um problema que a gente não sabe qual foi, mas ele estava sofrendo tanto. E ele disse, mano, eu tô me sentindo caindo de um prédio de 20 andares. Aí o Emmanuel disse, mas não se preocupe, Chico, que cada andar terá mãos de mãe te amparando. É isso que a gente tem que entender. Muito boa essa mensagem de fé. Foi bom? Que bom, gente. Que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Nenhuma pergunta, né? Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Amor querido, amor de nossas vidas, porque as tuas lições dão sentido à nossa vida. Aprendemos hoje, estudamos sobre o amor novamente, entendendo essa centelha que existe em todos nós, entendendo, Senhor, o teu convite para que desenvolva essa centelha e se torne esse fogo sagrado, que nos ilumina, que nos liberta, que nos traz saúde física, saúde emocional, saúde mental. Como a gente retarda, Senhor, essa lição. Quão fácil, quão nobre, quanta felicidade quando nós humanos entendermos essa lição e praticarmos. Obrigada, amor querido, por mais essa oportunidade de evangelho. Obrigada, amigos espirituais, pela inspiração, por nos conduzir nessa atividade, no nosso evangelho. Nós te rogamos a bênção, Senhor, o amparo. Os amigos espirituais que estão sendo responsáveis por essa atividade. É em teu nome, Senhor, em obediência àquilo que o Senhor nos convida a divulgar o teu evangelho em todos os lugares. Que a tua paz possa nos envolver. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado por mais esse encontro. Graça te damos, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.